Homem é sequestrado e mantido em cárcere privado por 2 dias. Sendo obrigado a fazer serviços forçados e sofrendo violência. Com o fim da campanha de vacinação contra a influenza, as doses foram disponibilizadas para toda a comunidade. Enquanto durarem os estoques, essas doses que sobraram será disponibilizado para quem procurar as unidades de saúde. Servidores municipais de escolas de Uberlândia entraram em greve. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje de manhã, muitos pais foram surpreendidos na hora de deixar os filhos na escola. É que alguns servidores do município paralisaram as atividades para manifestar contra o aumento salarial anunciado pelo prefeito, que, segundo eles, estaria abaixo do que foi combinado com o sindicato. No portão, o cartaz explica aos pais que a escola não tem aula nesta segunda-feira. Em outros locais, os pais não foram informados da paralisação dos professores e ficaram sem entender. Se eu fizer esse protesto, já podia concluir a aula, né? Os servidores que estariam aqui foram para a Câmara Municipal. Eles manifestaram durante a primeira sessão ordinária do mês de junho. O motivo é o projeto de lei do prefeito que concede um reajuste de 3,5% aos servidores municipais. Nós trabalhamos no recorte que nos foi autorizado, ou seja, janeiro de 2016 a dezembro de 2018, com um índice acumulado de 13,52 da inflação. Nós não estamos falando em aumento, nós estamos falando em reposição salarial. A paralisação dos servidores afetou as atividades em pelo menos 20 escolas municipais na cidade de Uberlândia. Na maioria delas, a paralisação foi parcial nesta segunda-feira, mas em algumas as atividades foram interrompidas totalmente. Exemplo dessa, que fica no bairro Brasil. Aqui não teve aula hoje. A gente vai aguardar agora como que o projeto tem tendência a tramitar no Legislativo e a partir daí a gente mobiliza novamente o trabalhador da educação e das demais secretarias também. Viu? O projeto nem chegou a entrar na pauta de votação. Devido à manifestação dos servidores, a sessão ordinária foi encerrada antes do horário. Eu peço aos senhores, nós ouvimos todos os vereadores. A infelicidade da fala de vereadores da situação, isso aí também é um servidor que já está indignado com tantas perdas acumuladas, muitas vezes não vai ter paciência de ouvir uns comentários que às vezes não vêm em agrado a quem já está angustiado anos e anos, viu? A Prefeitura de Uberlândia esclareceu através de nota que o reajuste do salário dos servidores foi definido com base em estudos técnicos, levando em consideração a atual situação orçamentária do município e que o valor é superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2018. A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que as aulas não ministradas serão repostas. A antiga ponte de ferro da cidade de Delta foi liberada, mas o problema continua gerando impasse entre as cidades vizinhas. As prefeituras das cidades vizinhas à ponte se uniram e taparam esse buraco que apareceu na estrutura. O acordo entre os municípios durou uma semana, que foi o tempo do reparo. Na Revolução Constitucionalista de 30, essa ponte, conhecida como Antiga Ponte de Ferro, foi alvo de grandes batalhas entre mineiros e paulistas. Agora, quase 90 anos depois, tem sido local de uma outra batalha. A que decide se segue ou não interditada por conta de um buraco que apareceu bem aqui onde eu estou. A cratera surgiu no final de semana do dia 19. A ponte foi interditada e liberada no fim do mês pela Defesa Civil de Delta. É um risco essa ponte, passar nessa ponte? A ponte está aqui. Foi construída em 1910, segundo a história, e entregue em 1915. Agora, foi construída outra ponte para as pessoas passarem, né? Se não, igual eu disse anteriormente, não havia justificativo. Passa quem quer. Porém, o tráfego está liberado somente para Minas Gerais. Para Igarapava, interior de São Paulo, ainda está proibido. Decreto publicado pelo município defende a interdição da ponte por causa de outros problemas, como falhas na grade de segurança e rachaduras na pista. Nós já pedimos a manutenção da interdição por nossa parte, para não haver nenhum risco de responsabilidade por parte do gestor, haja visto que aparentemente a gente observa esses danos na ponte.
Além disso, tomamos o cuidado para notificar a MGO, que é a concessionária de Minas, que está sob seus cuidados. E, ao mesmo tempo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo para averiguar a situação. Um usuário de drogas foi sequestrado e mantido em cárcere privado por 2 dias por traficantes, que chegaram a pedir resgate para a família. A polícia conseguiu prender os criminosos e libertar o rapaz. Esse homem de 40 anos está em estado de choque. Ele ficou 2 dias trancado em uma casa, onde foi ameaçado, humilhado e espancado. Foram momentos de terror. E fui apreendido, e a partir de um certo momento não deixaram mais que eu fosse embora e falaram que era um sequestro. A vítima ainda conta que o cativeiro era vigiado por vários homens violentos. A morte acredita ser melhor do que a situação dessa. Você não morre, você fica ali esperando alguma coisa acontecer daqui a um pouco de tempo. O homem foi até a casa que fica em um bairro da zona sul de Uberlândia para comprar drogas, mas lá iniciou o uso do entorpecente. Ele perdeu a lucidez. Os traficantes aproveitaram para iniciar a extorsão. Falaram que ele fumou R$1.000, R$2.000 em pedras de crack. A vítima não tinha esse dinheiro para quitar a dívida. Os traficantes então ligaram para a família e pediram resgate. A família do homem sequestrado é de Monte Alegre de Minas. A cidade fica a cerca de 65 quilômetros de Uberlândia, que era o local que ele estava detido. Os familiares até depositaram parte do resgate em uma conta indicada pelos sequestradores. Mesmo assim, a vítima não foi libertada. E o valor para ter o ente querido de volta era alto. Está sendo mantido aí em cárcere, sendo obrigado a fazer serviços forçados e sofrendo violência e sendo ameaçado, aí, tendo sua vida ameaçada. E seus parentes também extorquidos aí, mediante pagamento para que ele fosse libertado. A polícia não tinha nenhuma pista de onde era o cativeiro. Foi em uma abordagem de rotina que os militares deram um desfecho para o sequestro. Encontramos 2 indivíduos em atitude suspeita, realizamos buscas e encontramos com ele as chaves de um veículo. Não era do município de Uberlândia, era do município de Monte Alegre. E a gente foi dentro do tirocínio policial do conhecimento, a gente foi chegando aí nas informações de que esse indivíduo estaria sob cárcere aí numa boca de fumo, numa biqueira. Na casa, os militares ainda encontraram cerca de 2 quilos de maconha e também alguns utensílios usados para fracionar a droga para a venda. 2 rapazes foram detidos, um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 anos, ambos com várias passagens. Na viatura da polícia, eles deram uma versão diferente da contada pela vítima e falaram em vingança. O cara tava lá em casa, o cara tava sossegado lá, não aconteceu nada disso aí não. Ele devendo é tal, você não de que mora, tem que agir como um homem, senão depois não vai pegar ele, tem que agir como um homem. Violência na cidade de Guimarães. O corpo de uma jovem de 18 anos foi encontrado carbonizado e com marcas de violência. A polícia está investigando o caso e a repórter Luciele Melo tem mais informações. Boa noite para você, Luciele. A gente já tem mais detalhes sobre esse crime bárbaro. Boa noite, Maria Clara. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. É realmente um crime bárbaro que assustou os moradores de Guimarães, que fica ali na microrregião de Monte Carmelo. Esse corpo dessa vítima foi encontrado na zona rural de Guimarães. Pelas condições, a vítima provavelmente foi agredida a pedradas e ainda depois de morta teve o corpo queimado. O corpo foi identificado pela família por causa de uma tatuagem que estava escrito Maria Aparecida. Segundo a polícia, a menina já tinha tido envolvimento com o tráfico de drogas, por isso já tinha passagens e a família foi acionada para reconhecer o corpo dela, que já estava no IML de Patrocínio. A mãe reconheceu o corpo e a perícia técnica, que também foi acionada, compareceu ao local, está contribuindo para as investigações, mas até agora os autores deste crime bárbaro ainda não foram identificados. Maria Clara. Muito obrigada pelas informações, Luciele. A gente continua acompanhando esse caso. Um homem foi preso transportando drogas no painel do carro. Com ele foram encontrados tabletes de maconha e crack. As drogas estavam dentro do painel do carro. A gente borda, né?
Às vezes passa batido. A apreensão foi feita em Palmital, distrito da cidade de Cabeceira Grande, no noroeste de Minas. Um homem de 23 anos conduzia o veículo no momento da abordagem da PM. Os policiais faziam um patrulhamento na região quando foram informados que um carro havia passado em alta velocidade sentido a Palmital. De acordo com a polícia, já havia denúncia de que o homem pretendia trazer drogas de Brasília para a região. Ele ainda teria tentado fugir, mas não conseguiu. Foram apreendidos 3 tabletes grandes de maconha e pedras de crack. O local no veículo aí, ó. Tampadinha aí. Durante a abordagem aí, forte odor aí de substância aí. Ainda segundo a PM, antes do motorista ser levado para a delegacia, ele precisou ser encaminhado até uma unidade de saúde, porque informou aos militares que tinha asma. O carro também foi apreendido. Você vai ver no próximo bloco, com o fim da campanha de vacinação contra a gripe, as doses foram liberadas para a população em geral, que lotou os postos de saúde. Pra bater o martelo no preço baixo, é aqui no Gigante dos Pisos. E pra começar tem esse revestimento retificado Via Rosa a partir de R$17,60. Ainda tem porcelanato extra 72 por 72 da Via Rosa a partir de R$34,90. Gigante dos Pisos. Pneu Pirelli é na Velox Pneus. O maior estoque da região com o menor preço. Instalado e comprovado. Aproveite. Pneus para SUVs ou caminhonetes com o melhor preço da região. Garantido, é o menor preço. Pneu Pirelli Aro 14 para Gol, Palio ou Voyage, somente preço assim, só com o nosso gerente. Pneu Pirelli para Corolla ou Civic por apenas... Não perca esta oportunidade. Vem pra Velox Pneus. Aqui, Pneu Pirelli tem o menor preço, sempre. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. EH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realize exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para a EH Segmed. Preço, prazo e qualidade é aqui no Gigante dos Pisos. Cimento 50 quilos, campeão 14,49. Ainda tem esse porcelanato retificado base branca a partir de R$21,90. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. Agronegócio. Chegou a hora do nosso quadro de agronegócio e você vai ver as cotações aqui da região. Confira agora as cotações desta segunda-feira, dia 3 de junho. O milho está sendo comercializado em Uberlândia a R$ 28,00 a saca de 60 quilos. A soja está sendo vendida por R$ 71,00 em Uberlândia e R$ 72,00 em Unai. O café arábica tipo 6 está custando R$ 410,00 a saca na região de Araguari e R$ 425,00 em Patrocínio. O boi gordo está saindo a R$ 146,00 a arroba na região do Triângulo Mineiro e R$ 143,00 em Belo Horizonte. Já o litro do leite está custando entre 85 centavos a R$ 1,70 no Triângulo Mineiro. A campanha de vacinação contra a influenza terminou na sexta-feira e as 11 mil doses que sobraram foram disponibilizadas para o público em geral. Em Uberlândia, a procura pela vacina foi grande nesta segunda. A dona Mércia trouxe toda a família para se vacinar contra a gripe. Meus filhos, minha nora, minha afilhada, minhas netas e meu esposo. Tem que aproveitar, já que vacinando todo mundo, agora trazer o resto da família que não foi vacinado. Você já ouviu aquele ditado? Se tu não quer, tem quem queira?
Pois é, aqui em Uberlândia, cerca de 11 mil pessoas que estavam no grupo prioritário não se vacinaram durante a campanha contra a influenza. Por isso, essas doses foram disponibilizadas para o público em geral. E o que apareceu de gente interessada nas doses que restaram? Desde as primeiras horas do dia, as filas nas UAS e unidades de saúde estão assim, dando volta no quarteirão. Em torno de 11 mil doses, de acordo com o Ministério da Saúde, essas doses, a partir de hoje, deveriam ser disponibilizadas para a população em geral. Então, foi essa a estratégia do município. Enquanto durarem os estoques, essas doses que sobraram, será disponibilizado para quem procurar as unidades de saúde. Em algumas unidades de saúde, as doses acabaram em 1 hora, mas a Secretaria de Saúde não sabe informar quantas pessoas já se vacinaram nesta segunda-feira. Nós não temos doses excedentes, né? A quantidade de doses que o município recebe é para atender grupo prioritário. Ele não compareceu nos 50 dias da campanha, agora, se ele estiver nesta fila, será por ordem de chegada. Então, a prioridade dele foi até o dia 31. A partir de hoje, não há mais como a gente priorizar essas pessoas que estavam nos grupos prioritários. A campanha começou no dia 10 de abril e terminou na última sexta-feira. Em Uberlândia foram imunizadas 155 mil pessoas, o que representa 93% da cobertura, já que 166 mil pessoas estavam entre o público-alvo. A vacina é tão importante que vale até a pena esperar mais de 1 hora na fila. Todo ano aproveito a vacina, me vacinar, porque eu tenho muito medo, sabe? Anda acontecendo muitas coisas, então tem que aproveitar e vacinar. Os corpos de 2 bebês que nasceram e morreram no mesmo dia foram trocados em uma maternidade de Uberaba. Uma das famílias chegou a sepultar o bebê errado e a administração do hospital está investigando o caso para descobrir de quem foi o erro. Os familiares acionaram a polícia. Não se conformam como um recém-nascido foi extraviado. A avó tenta conter as emoções com a lembrança do acontecido. Ela desconfiou que tinha algo errado quando já estava no cemitério. A gente estava vindo para cá para ver o que tinha acontecido por não ter liberado o corpo. Aí a gente ficou sabendo que tinham sido troca de bebês aqui no hospital. Então, uma família enterrou o nosso bebê, era mais ou menos 2 horas da tarde, e que o que estava aqui para a gente pegar não era o nosso. O caso da troca dos corpos foi registrado na maternidade do Mário Palmério Hospital Universitário. Acontece que 2 bebês nasceram e morreram no mesmo dia. Uma das famílias recebeu o cadáver errado e enterrou logo depois. A diretoria do hospital admite o erro. A suspeita é de que o reconhecimento não tenha sido feito por quem recebeu o corpo e pela funerária que sepultou. O diretor técnico afirmou que uma investigação será aberta para apurar o ocorrido. O primeiro foi um óbito fetal e, habitualmente, as crianças que já não nascem com vida, elas ficam dentro do centro obstétrico, aguardando o encaminhamento do corpo. O segundo, na verdade, foi um parto de gêmeos, de gemelares. Os 2 bebês foram encaminhados para a UTI. E um desses bebês veio a falecer, já nas primeiras horas, De forma que esse bebê, o gêmeo que faleceu, foi encaminhado para onde ficam os corpos, aguardando as funerárias, E a funerária chegou e, por uma falha, não foi feita a conferência adequada aí, de ambas as partes, Acabou que esse bebê gemelar foi levado como se fosse o óbito fetal. Um idoso teve a casa destruída pelas chamas após um incêndio acidental. Ele teria saído de casa e deixado um fogão a lenha aceso. Um cenário de destruição. No lugar da casa, restou apenas tijolos e um monte de entulho. Na casa, morava apenas um idoso, que, segundo vizinhos, teria colocado algo no fogão a lenha e saído. Parte da mobília e diversos outros objetos foram consumidos pela chama. Os bombeiros foram chamados para ajudar a conter o fogo. Esta imagem mostra o momento em que os militares trabalhavam no local. É possível ver uma nuvem de fumaça sobre o imóvel. Apesar dos esforços, pouca coisa sobrou depois que os focos de incêndio foram controlados.
Ainda de acordo com os vizinhos, o morador do local tinha o hábito de acumular objetos, o que pode ter contribuído para a propagação das chamas. Ninguém ficou ferido. Tem mais informações no nosso giro, confira. As imagens das câmeras de segurança flagraram os jovens chegando no posto. Um deles foi até o carro em que um cliente abastecia e roubou R$100 em dinheiro, enquanto o outro ia até o frentista e roubava um aparelho celular e mais R$430. Os suspeitos fugiram a pé, mas foram presos pela polícia militar, que fazia patrulhamento na região. Os 5 celulares foram furtados durante um show que aconteceu no fim de semana em Uberlândia. Os telefones estavam com um rapaz de 19 anos que foi preso em flagrante. Segundo a PM, ele fazia parte de uma quadrilha de Brasília especializada em roubar celulares. A caminhonete seguia sentido Nova Ponte, Uberaba, quando atropelou o pedestre. Segundo a polícia, Sebastião Olímpio da Silva, de 65 anos, atravessou a pista sem observar o fluxo de veículos e foi atingido. O homem morreu na hora. Davi Martins dos Santos, de 31 anos, foi esfaqueado no bairro Fabrício, em Uberaba. A agressão aconteceu depois de uma discussão com um amigo. Segundo a PM, ele era procurado pela justiça. Depois de socorrido, foi preso. Depois do intervalo, tem Ronei Bentes com as notícias do esporte. Continue com a gente. Como seriam as férias de julho perfeitas para você e sua família? Recarregando as energias, vivendo muitas aventuras, experimentando sabores incríveis ou brincando sem ter hora para acabar. No Grande Hotel Termas de Araxá, as férias de julho são do seu jeito. Um verdadeiro castelo, com muito relaxamento, natureza, diversão e piscinas quentinhas. Em julho, pague 4 diárias, fique 5 e hospede-se com 2 crianças como cortesia. Acesse tauá.com.br e reserve agora. Férias Grande Hotel Termas de Araxá, uma história em cada sorriso. Hotel Dan Inn, aconchegante, tradicional e pertinho do centro comercial e principais pontos turísticos de Poços de Caldas. Ligue e confira os pacotes especiais. Hotel Dan Inn, conveniência e conforto ao seu alcance. A DRM tem tudo que outras autocenters têm. Pneus, serviços, mecânica. Nosso diferencial é que aqui você é atendido pelo próprio dono. Venha para a DRM conhecer nosso atendimento. Não troque os pés pelas mãos. Realize o seu sonho da casa própria no Feirão Chave na Mão C&A Construtora. São 2 lançamentos nos bairros Jardim Célia e Segismundo Pereira, além de vários outros empreendimentos nos 4 cantos da cidade. Todos com entrada parcelada sem juros, subsídio do governo e documentação grátis. De 3 a 16 de junho. Venha realizar o seu sonho com a C&A Construtora. De construir sonhos, a gente entende. Toda a trajetória histórica da chegada do zebu no Brasil aos dias de hoje é o que você vai ver no livro ABCZ, 100 anos de história e histórias. Em suas 384 páginas, a obra destaca o trabalho desenvolvido pela ABCZ e sua relação com os avanços que fizeram da pecuária brasileira uma das mais fortes do mundo. Livro à venda na loja da Grife ABCZ, Parque Fernando Costa. É agora ou nunca. Chegou o tão aguardado plantão Oral Unique. É a chance que você esperava para realizar seus implantes dentários. Dias 7 e 8 de junho. Plantão Oral Unique. 7 e 8 de junho. Vagas limitadas. Vem para Oral Unique. Realize o sonho de ter seu belo sorriso. Oral Unique. Cada sorriso é único. Patos de Minas sediou o Campeonato Mineiro de Bumerangue, um tipo de esporte que vem ganhando muitos adeptos aqui na região. Atletas de diversas regiões do país foram até Patos de Minas para a disputa do Campeonato Mineiro de Bumerangue. Um evento que reuniu não só a disputa por títulos, mas também um momento de confraternização. O legal dessa turma nossa aqui, apesar de que no momento que se fala raia livre, a competição acontece, mas é todo mundo amigo e é sempre muito divertido. E o campeonato foi marcado pela disputa entre 2 campeões brasileiros. Eduardo e André estão batendo recordes aqui em Patos de Minas e agora se preparam para a disputa do Campeonato Mundial. 3 recordes batidos, de precisão
eu quebrei o recorde brasileiro, depois o Eduardo quebrou o recorde em cima do meu recorde. Eu fiz 90 pontos, ele fez 94. Depois no round australiano, o recorde anterior era meu com 86. No round australiano o recorde era meu e do Wellington com 81. Eu quebrei o recorde hoje com 82 e o Du quebrou o recorde de novo hoje com 83. Pela primeira vez, nós estamos tendo um clima desse jeito, porque quando a gente sempre organiza os campeonatos, o vento sempre vai contra. Contra sim, é um fator, né? Mas dessa vez foram 4 modalidades, 3 recordes brasileiros batidos e tecnicamente empatado eu e o André, como sempre é. Bom, agora vamos falar de futebol com o Ronei Bentes, que já está aqui com a gente. Boa noite, Ronei. O Atlético fez bonito esse fim de semana, né? Mas o Cruzeiro só conseguiu empatar. É verdade. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Pelo menos os mineiros não perderam na rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. O Atlético, mais uma vez, fez bonito. Uma grande vitória sobre o CSA. Talvez a melhor partida do Atlético sob o comando do Rodrigo Santana. E o time está lá em cima na tabela, em segundo lugar, atrás apenas do Palmeiras. Já o Cruzeiro melhorou um pouquinho, né? Pelo menos não perdeu. Teve uma belíssima atuação contra o São Paulo, mas ficou num empate de 1-1. Vamos conferir. Com o clima pesado e muita insatisfação da torcida, o São Paulo recebeu o Cruzeiro, que também tem problemas. Não vencia há 5 jogos e graves acusações de irregularidades na administração do clube. Mas tudo isso deveria, de alguma forma, ser esquecido pelos dois times. E Alexandre Pato fez questão de lembrar que ainda pode existir alegria no tricolor. Aos 15 minutos, recebeu o belo passe de Reinaldo e abriu o placar. Do São Paulo! No intervalo, Hernanes foi substituído após sentir um incômodo muscular. E ele fez muita falta. No início do segundo tempo, o Cruzeiro assustou. Depois, o VAR foi acionado para confirmar se Anderson Martins tocou a bola com a mão. Tiro de meta. Já que o gol da Raposa não saía com bola rolando, então vai com ela parada. Thiago Neves quis aproveitar bem o seu último lance antes de ser substituído e com categoria colocou no ângulo esquerdo, sem chances para a Volpe. Tudo igual no Pacaembu. O Cruzeiro fez uma partida muito boa, merecia ter vencido, na minha opinião. Jogou para isso, teve oportunidades para isso. E daqui a pouquinho, pela Série B, tem o América em campo recebendo o Curitiba em busca da primeira vitória no campeonato. Já pela Série D, a URT finalmente marcou o seu primeiro gol na competição, mas infelizmente não tem mais chance de classificação. Jogando em Brasília, a URT empatou com o Brasiliense 1-1, tomou o gol de empate no finalzinho, 42 minutos. E daqui a pouquinho, o Patrocinense joga contra a Napolina. Patrocinense que vem fazendo uma bela campanha, está em primeiro lugar no grupo. Esse jogo será às 8 horas da noite. Patrocinense deve ter o apoio da sua torcida e se conseguir uma vitória, praticamente vai encaminhar a sua classificação para a próxima fase dessa Série D do Campeonato Brasileiro, ao contrário da URT, que na próxima rodada vai apenas cumprir tabela, lamentavelmente, viu, Maria Clara? Tá certo. Rony, agora vamos falar de vôlei, né? Quais foram as novas contratações do time do Praia Clube aqui? O Praia Clube continua se reforçando, anunciou mais 2 jogadoras nesse final de semana, 2 levantadoras, não é? A Claudinha, que é uma veterana, já passou pelo Praia, inclusive foi campeã da Superliga em 2016, 2017, uma jogadora de 32 anos, tá aí a foto da Claudinha, e também uma outra levantadora, a Vivian, que tem 19 anos, estava no Fluminense do Rio de Janeiro e inclusive já participou também da Seleção Brasileira Sub-20. É mais um reforço para a equipe do Praia Clube, que está com o grupo praticamente já montado para a próxima temporada, e inclusive já garantiu a permanência do técnico, né? E praticamente as suas principais jogadoras. Com isso, o Praia mantém a sua base para tentar fazer outra boa campanha na próxima temporada. O Praia, que foi campeã no ano passado, esse ano ficou em segundo lugar e evidentemente está entre as maiores forças do voleibol brasileiro e evidente vai buscar aí mais um título na próxima temporada. Certo, Rony, muito obrigado pelas informações, uma ótima noite para você, uma boa noite para você que nos acompanha e até amanhã.